Boa noite a todos os presentes, aos internautas que nos acompanham. De acordo com a resolução 254 de 2013, solicito ao vereador Julimar que faça a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Em reverência à palavra de Deus, solicito aos nobres vereadores que fiquem de pé. Leitura de hoje, livro de Salmos, capítulo 34, versículo 15 e 16. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Amém. Sob a proteção de Deus, dou por aberto mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal de Viradouro. Passamos ao expediente. No expediente do dia temos em mãos atos das sessões realizadas em 8, 10 e 16 de setembro do corrente ano, das quais foram encaminhadas cópias às mesas dos vereadores. Coloco a ata do dia 8/9 de 2015 em discussão. Coloco a ata em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. A ata foi aprovada por unanimidade. Coloco a ata do dia 10/9 em discussão. Coloco a ata em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. A ata foi aprovada por unanimidade. Coloco a ata do dia 16 de agosto de 2015. Não, 16 de setembro. Está errado aqui na ata. 16 de agosto. 16/9 em discussão. Coloco a ata em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. A ata foi aprovado por unanimidade. Passamos agora ao expediente recebido do Executivo. Temos em mãos os projetos de lei do Executivo 61, 63 e 65 de 2015, que serão incluídos na ordem do dia para discussão e votação. Temos em mãos o balancete da receita e da despesa do Poder Executivo, referente a agosto de 2015, que encaminham à Secretaria para que fique à disposição das comissões permanentes. Balancete. Passamos ao expediente da Câmara Municipal. Temos em mãos projetos de lei do Legislativo 9 e 10, que serão incluídos na ordem do dia para discussão e votação. Temos em mãos o balancete da receita e da despesa do Poder Legislativo, referente a agosto de 2015, que encaminham à Secretaria para que fique à disposição das comissões permanentes. Expedientes terceiros não temos, moções não temos, indicação. Temos em mãos uma indicação de autoria do vereador Manuel Aparecido Brandão. Solicito ao primeiro secretário, vereador Ernei, que proceda a leitura. Presidente desta casa, vereadora Fabiana, nobres companheiros, senhores que nos honram com as suas visitas nesta sessão ordinária, aos internautas, funcionários desta casa. Indicação. Reposição da APP no córrego Água Limpa. O vereador Manuel Brandão, que esta subscreve nos termos do artigo 225 do Regimento Interno da Câmara Municipal, indica ao excelentíssimo senhor prefeito Maicon Lopes, prefeito municipal, que empreenda grandes esforços no sentido de promover a recuperação da mata ciliar do córrego Água Limpa, incluindo árvores frutíferas, ornamentais e industriais, de acordo com o artigo 54 da Lei Federal número 12.651, de 25 de maio de 2012. Segue em anexo um plano de ação que pode servir de base para a implantação do referido reflorestamento. Câmara Municipal de Viradouro, 21 de setembro de 2015, dia da árvore e véspera da primavera. Professor Manuel Aparecido Brandão, vereador. Justificativa. Excelentíssimo senhor prefeito, o córrego Água Limpa é um manancial totalmente viradourense. Tem sua nascente e sua foz deste município. Diante da situação hídrica e hidrológica do mundo, e em particular do Brasil, com ênfase na situação da região sudeste, os cursos da água se revestem de incomensurável importância. Para coroar a importância desse manancial, há o projeto de se fazer nele uma nova fonte de captação de água para o nosso povo. Torna-se assim discutível a necessidade de preservação desse bem, e todos nós sabemos da importância das matas ciliares nessa preservação. Por outro lado, é do nosso conhecimento que ao longo do seu curso corta grande quantidade de pequenas propriedades, chácaras e sítios cultivados na forma de agricultura e pecuária familiar.
e cada palmo de chão é importante para a sobrevivência dessas pessoas, bem como importante e imprescindível também é o córrego para elas. Considerando todos esses fatores e mais, considerando que este é o mais um córrego ameaçado em sua existência, é que propõe o reflorestamento de suas margens com retorno financeiro imediato para os ribeirinhos, de acordo com o plano de reflorestamento que segue em anexo. Na certeza de que não faltará esforço de vossa parte para o atendimento a esta indicação, subscrevo-me, renovando meus protestos de respeito e consideração. Câmara Municipal de Vereadores, 21 de setembro de 2015, dia da árvore, véspera da primavera. Professor Manuel Aparecido Brandão, vereador. Iniciamos palavra livre, palavra está livre. Vereador Manuel com a palavra. Excelentíssima senhora presidente, demais colegas presentes, muito boa noite. Boa noite aos funcionários desta casa. Aproveito para cumprimentar as pessoas que se fazem presentes aqui neste auditório, agradecer a presença de cada um dos senhores, dizer que é muito importante que estejam aqui e convidá-los para que voltem sempre. Aos internautas, também fica o meu boa noite e a minha solicitação de que prossigam assistindo, acompanhando esses nossos debates, os trabalhos que ocorrem nesta casa. Senhora presidente, eu venho à tribuna apenas para registrar a passagem do Dia da Árvore. Talvez isso pareça pouco importante, mas nunca teve tamanha importância na história da humanidade. Quando os homens acharam que as árvores não eram importantes, apenas fizeram delas suas escravas, ponto de exploração, e esqueceram que elas vivas nos garantiria melhor qualidade de vida. E hoje nós estamos vivendo uma situação precária, em que as chuvas estão desordenadas, desorientadas. Onde chove, chove demais. Quando chove, chove demais. Outros pontos, nada chove. Nós temos a situação, por exemplo, da teoria da bomba biótica da floresta amazônica, que joga água para o alto, e esta água colide com as rochas, os morros nas cordilheiras dos Andes, e cai chuva no sudeste brasileiro. E essa possibilidade da floresta amazônica continuar fazendo isso está em ameaça, em séria ameaça. E é por isso que a região sudeste tem sofrido tanto, vereador Julimar, com a falta de chuvas. Isso não, de forma nenhuma, retira dos governantes a sua responsabilidade de se precaverem para que a falta de água não venha a atingi-los. Isso não tira, ao contrário, aumenta essa responsabilidade, porque nós sabemos do que pode nos acontecer nos próximos tempos. Mas é uma situação que está acontecendo por falta das florestas. Então, nesse Dia da Árvore, eu trouxe uma indicação e gostaria de chamar a atenção dos colegas e pedir o apoio de todos. Vereador Ernei, sei que Vossa Excelência é um apaixonado pelo meio ambiente, por isso peço aqui também o seu apoio, a sua ajuda. Aos demais, os demais vereadores também, vereador Júnior, com certeza uma pessoa ligada à questão da natureza, um amante, todos nós somos, o vereador Tiguera, todos os demais. Então, o meu pedido, vereador Ailton, é que todos nós nos unamos neste sentido de protegermos não só o córrego Água Limpa, mas por que hoje eu venho com a indicação sobre o córrego Água Limpa? Porque sei que o córrego Água Limpa é um córrego genuinamente viradorense. Nasce em nosso território. O vereador já fez uma indicação com referência aos mananciais também, né, vereador? Isso, os demais mananciais. Mas hoje eu falo em particular do nosso Água Limpa, que é um rio nosso. Nasce em Viradouro, percorre o nosso município e nele tem sua foz. E este rio hoje tem aí um lago que está ficando pronto e será um ponto de captação de água para a população.
ponto de captação de água para o consumo humano. Eu trago, vereador Ernei, aqui hoje, uma indicação em que solicito a implantação de um programa de reflorestamento do córrego Água Limpa. E esse reflorestamento, com base no novo Código Florestal, pode ter 50% de sua área com árvores, digamos, com valor comercial. Tanto aquelas que no futuro poderão ser exploradas como madeira, quanto aquelas que podem ser exploradas de imediato com a produção de frutas. Nós podemos plantar 50% de frutíferas, ornamentais e madeiras de uso, como se chama, madeira de leite. Então, a minha proposta é que a gente apoie esses pequenos produtores em dois grandes momentos. Primeiro momento, no momento de orientação, para que eles vejam a importância de fazer a APP, a importância para o município, a importância para eles mesmos, para os suas pequenas propriedades que ali estão. E que ofereçamos mudas e também um apoio técnico tanto para a produção quanto para a transplantação dessas mudas e ainda um apoio técnico financeiro para o cercamento das áreas. Esse é um primeiro momento. Num segundo momento, vereador Júnior, nós estaríamos apoiando esses produtores com o consumo dessas frutas, em parte pela Prefeitura Municipal, para distribuição em escolas. Sim, vereador. Vereadora, pode ser, eu vou verificar melhor, mas pelo que eu olhei no novo Código Florestal, quando se trata de produção familiar, aí pode, abre essa, por isso que eu estou falando nos pequenos, o tempo inteiro nos pequenos. Isso, é verdade. O vereador Júnior está fazendo uma observação aqui importantíssima, que tem conhecimento dessa questão, mas tem uma observação, vereador, quanto à agricultura familiar. Então, é nesse sentido que a gente vem a solicitar que se implante essa APP e nela, vereador Ailton, essa produção parte venha para a merenda escolar. O vereador Ernei tem conhecimento disso. Uma parte da merenda escolar tem que ser comprada no próprio município. Isso faz com que o alimento chegue em melhores condições, gasta-se menos combustível no transporte, polui menos o meio ambiente, de toda forma você estará ajudando, de uma forma geral, na qualidade de vida no município. E o excedente, vereador, a proposta é que pelo menos uma vez por semana, um veículo da prefeitura possa levar esse excedente num raio de até 150 quilômetros para as localidades próximas, como Ceasa, Ribeirão Preto e etc. Então, gostaria de pedir aos senhores que fizessem a leitura da minha proposta e que, se possível, apoiassem junto ao prefeito, buscando que isso aconteça, para que nós tenhamos esta melhor qualidade de vida e garantia de água para todos. Termino com uma questão polêmica ocorrida nos últimos dias com relação ao trenzinho da alegria. Me parece que o trenzinho da alegria, pelo que eu andei vendo no Facebook, virou, em certo momento, o trenzinho da discórdia. Acharam, assim, um preço muito elevado e coisa dessa natureza. De fato, para alguns pais que têm vários filhos e cuja renda é bem pequena, fica complicado, porque não adianta dizer para a criança que ele vai dar uma voltinha só ou não vai dar nenhuma, entendeu? Então fica aqui uma sugestão, que a gente entrasse em contato, Prefeitura Municipal, com a equipe, o empresário responsável pelo trenzinho, e pedisse que ele voltasse aí na Semana da Criança, trazendo um valor ameno, um pouquinho mais barato, para nossas crianças também poderem todas participarem. E até que cedesse pelo menos um dia para cada uma das escolas, uma voltinha com cada um desses alunos, principalmente os mais pobres, para que possam ser atendidos. Então fica aqui registrado essa solicitação verbal e fica registrado também a minha indicação quanto ao reflorestamento da APP do córrego Água Limpa, neste dia, que é o Dia da Árvore. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigado aos demais vereadores.
A palavra continua livre. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Vereador Ailton, com a palavra. Boa noite, internautas, amigos presentes, os vereadores, a plateia. Só quero fazer menção sobre o comentário do amigo Manuel Brandão. Eu quero, como líder de governo, vou estar levando pessoalmente lá, falar a respeito do trenzinho mesmo. Foi comentado, teve um comentário grande sobre um debate aí das famílias, pais. Vou levar a conhecimento do prefeito, inclusive até o dia de graça, para estar passando, né, doando esse dia para as escolas, tá certo. Muito obrigado a todos. A palavra continua livre. Mais alguém? Observando aqui agora, que não tinha visto, o projeto 65, ele veio sem a justificativa. E nós vamos se atentar a isso agora. Eu chamei o Lucas e não veio. Então, respeitando o direito dos nobres colegas em estar com conhecimento ao projeto antes de ser votado, essa presidência está retirando de pauta o projeto. Para que que cobre a justificativa. Passamos ao projeto de lei do Executivo 61 de 2015. O projeto possui pareceres, possui emenda. Esse projeto estava sob vista do vereador Julimar. Parece que o projeto recebeu uma emenda. Proceda a leitura, secretário. Estou suspendendo a sessão por 5 minutos só, para esclarecimento. Está aberto? Estou reabrindo a sessão. Novamente, vou pedir desculpa por um erro, equívoco nosso aqui, que não estava achando. Tem a justificativa, então o projeto, eu estou voltando ele para a pauta, ele vai continuar na pauta, o 65. Estamos em discussão, já leu a emenda, o secretário? Vamos pelos projetos, certo? Agora o 61. Faça a leitura da emenda. Projeto de lei do Executivo número 61/2015, que dispõe sobre a criação do cargo de coordenador pedagógico em atividades culturais. O projeto recebeu uma emenda supressiva ao artigo, o projeto de lei 061/2015, que dispõe sobre a supressão do termo pedagógico da denominação do cargo que alude o projeto de lei 061/2015, bem como do termo exclusiva do requisito para ocupar o referido cargo. Vereador, você quer que leia o projeto ou só a justificativa, vereador? A emenda? A emenda já li, viu, vereador? Então a justificativa. Mas se for preciso, eu repito, vereador.
repetindo a emenda, de acordo com a solicitação do vereador Manuel Brandão, ao artigo do projeto de lei 061/2015, que dispõe sobre a supressão do termo pedagógico da denominação do cargo que alude ao projeto de lei 061/2015, bem como do termo exclusiva do requisito para ocupar o referido cargo. Justificativa, senhor presidente, senhora presidente e demais colegas. É justo e necessário que o princípio disponha de um coordenador de cultura, mas este não deve e não pode ficar restrito à educação. A cultura ultrapassa os limites da educação escolar. É elemento complementar, mas não confundível. Portanto, o termo pedagógico não coaduna com o cargo pretenso. Desta forma, a presente emenda vem conferir a este a dimensão de que fato merece a distinção que necessita. Não que seja este um cargo superior nem inferior ao do coordenador pedagógico, mas simplesmente distinto em sua essência e prática. A supressão do termo específica do requisito, passando-se de habilidades culturais específicas para simplesmente habilidades culturais, visa também recompor a dimensão total e abrangente que um cargo de coordenador de cultura requer. A cultura é macro, não pode ser limitar a especificidades. Mediante o exposto, com a compreensão e com o apoio dos nobres pares, Câmara Municipal de Viradouro, 4 de setembro de 2015, professor Manuel Aparecido Brandão. Emenda está em discussão. Vereador Manuel com a palavra. De modo bem simplificado e bastante breve, senhora presidente, demais colegas, já fiz a defesa da minha emenda na sessão anterior, quando essa emenda começou a ser discutida. E novamente venho fazer essa justificativa e apelar ao entendimento dos nobres colegas para o fato de que a educação não pode se confundir com a cultura. A educação é parte da cultura. A cultura é mais abrangente que a educação. Dentro da educação se modifica e ao mesmo tempo se segue a cultura. Mas a cultura é mais do que isso. Eu não posso colocar a cultura nos muros escolares. Ela precisa ultrapassar isso. Mas também eu não posso atribuir mais este peso, esta despesa financeira à educação, quando ela deve trabalhar em prol da cultura. Então, eu estou pedindo a atenção dos colegas para o fato de que a minha emenda, ela não prejudica o projeto. A minha emenda não é contrária à criação de um cargo de coordenador cultural. Aliás, falei e repito, é necessário que o município tenha um coordenador cultural. Até porque, como demonstrei aos senhores na sessão passada, existem possibilidades de se trazer verbas pelo Ministério da Cultura, pela Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, para o município, pelo trabalho desse coordenador. Então já passou da hora de ter. Eu estou totalmente favorável à criação do cargo. E sei que esse cargo poderá ajudar muito também na educação, também, mas não somente nela. Estou pedindo aos senhores apenas que nós tiremos o termo pedagógico, para dar a amplitude maior ao cargo de coordenador cultural, amplitude que é necessária e que este cargo merece. Então, estou pedindo aos senhores, neste sentido, que votem a favor da emenda, porque o cargo continua, o salário continua da forma que está estipulado. A única coisa que muda, o pagamento não sairá da pasta educação e o cargo não se limitará somente à educação, mas abrangerá toda a área cultural e ajudará na educação naquilo que for pertinente dentro do cargo de coordenador cultural e não pedagógico. Só estou pedindo a retirada do termo pedagógico para dar a dimensão, repito, dar a dimensão que o cargo merece e até para não sobrecarregar ainda mais a pasta da educação. Porque sob o pretexto de que na pasta da educação tem um pouquinho mais de verba, a gente vai amolecendo o coração e vão entrando cargos e mais cargos, e daqui a pouco a educação fica comprometida. E daqui a pouco o salário do professor não pode ser aumentado, e daqui a pouco nós somos um dos poucos municípios que não tem um rateio do excedente do Fundeb no final do ano.
Terra Roxa, por exemplo, consegue fazer isso, nós não conseguimos. Então, estou pedindo encarecidamente, em nome do bem da cultura, e principalmente da educação, que tiremos o termo pedagógico da denominação do cargo. Muito obrigado, senhores, conto com o vosso apoio. Mais alguém? Vereador Julimar com a palavra. Boa noite, presidente. Boa noite, demais colegas da mesa, aos vereadores, aos funcionários, ao pessoal que nos assiste, Leandro, Ratinho, meu amigo atleta, Dranão. Uso essa tribuna, Manuel, para falar a respeito da sua emenda, que na sessão anterior a tua explicação ficou muito clara, você deixou bem claro no telão, e até o momento eu não tinha dúvida nenhuma. Quando só falou da questão da atribuição, que eu fiquei meio que não tenho muito conhecimento nessa área da educação, resolvi então pedir vista e tomar conhecimento. Perfeito, está correto, adianto o meu voto, pedindo até perdão do visto, desde já. Mais alguém fazer uso da palavra? Coloco a emenda em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. A emenda foi aprovada por unanimidade. Coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. O projeto foi aprovado por unanimidade. Passamos ao projeto de lei do Executivo 63 de 2015. Solicito ao primeiro secretário vereador Ernei que proceda a leitura da emenda, pareceres e justificativo. Projeto de lei do Executivo, número 63/2015, que regulamenta o inciso 5º do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil, para prever o percentual mínimo de preenchimento por servidores de carreira dos cargos em comissão no âmbito do Poder Executivo do município de Viradouro. O projeto recebeu o parecer da Comissão de Justiça e Redação. Vereador, posso ler a conclusão? Conclusão da Comissão de Justiça e Redação. A CCJR é favorável à tramitação do projeto de lei 065/2015 na casa, por entender que o mesmo reúne todas as condições para nela tramitar. Assinado pelo professor Manuel Brandão, Ailton Antônio Ferreira, vereador Edson, não tem a sua assinatura pela aprovação? Estou lendo 63. 63. Desculpa, é 63. Aqui está 63, perdoa. Se eu falei 65, me perdoa, tá? Vereador Edson. Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Júnior. Vereador Julimar. Vereador Ernei pela aprovação também. Pode. O projeto é em discussão já. Não? Excelentíssimo senhor presidente, caros componentes da mesa. Excelentíssimo senhor presidente, senhora presidente, caros componentes da mesa. Senhores vereadores, senhores funcionários, ao pessoal aqui presente, os internautas, boa noite. Eu gostaria que, senhora presidente, para nós tirarmos qualquer tipo de dúvida, sugerir à Comissão de Justiça e Redação uma nova apreciação desse projeto, se for possível. É porque nós temos aqui umas questões que não me convenceram. Eu gostaria de dizer que, senhores, esta lei regulamenta o inciso 5 do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil para prever o percentual mínimo de preenchimento por servidor de carreira, eu estou grifando para que vocês entendam o que eu vou dizer, por servidor de carreira dos cargos em comissão no âmbito do Poder Executivo do município de Viradouro. O artigo 37
que é remencionado aqui, diz o seguinte: as funções de confiança exercida exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, nos termos, casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei. Destinam-se apenas a atribuições de direção, chefia e assessoramento. O que está dizendo a Constituição da República? De que os cargos de confiança são exercidos exclusivamente por servidores ocupantes de cargos efetivos. Está saindo som? O que a Constituição está dizendo aqui, gente? Repetindo, as funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargos efetivos. E os cargos de comissão a serem preenchidos por servidores de carreira. Nós temos duas questões aqui. Confiança, funcionário efetivo. Para ser de comissão, tem que ser carreira. Viradouro não tem plano de carreira. Nós não temos aqui, Viradouro, nenhum plano de carreira. Então, como que nós podemos aprovar uma legislação estabelecendo critérios mínimos de nomeação se nós não temos plano de carreira? O que seria o plano de carreira? É a ascensão profissional do indivíduo dentro do próprio cargo. Nós não temos, infelizmente, aqui ainda. Lógico que isso para o funcionário seria excelente. Agora, uma outra coisa muito importante que eu julgo aqui é que esta lei municipal teria que, antes dela, criarmos o cargo de carreira aqui. O cargo não, os planos de carreira. Porque senão ela não tem sentido. Você está equiparando contra a Constituição servidores efetivos de cargo de confiança e servidores efetivos com plano de carreira para ser comissionado. Então, eu estou pedindo aqui, senhor presidente da comissão, que fizesse uma análise mais detalhada a respeito disso. E outra coisa, o inciso 2 fala, também os que são considerados estáveis em razão do artigo 19. Existiam pessoas contratadas lá atrás, sem até concurso, que passaram a ser estáveis. E não tinham cargos, tinham empregos. E a Constituição exige que seja cargo. Tanto o cargo, o efetivo, cargo de provimento efetivo, cargo de provimento efetivo de carreira. Então, os estáveis, lá do artigo 19, da disposição transitória, não tem cargo. Como é que eles podem também ser nomeados? Nós estaríamos aqui frente a uma lei inconstitucional, no meu ponto de vista. Por isso que eu pediria a presidente aqui, se for possível, que a Comissão de Justiça e Redação se atentasse a esses detalhes e fizesse uma análise. Senão eu peço encaminhamento para mim, até que eles tenham esse tempo hábil para reanalisar. Já fica requerido aqui, regimentalmente, o vereador pode pedir à comissão uma análise mais pormenorizada de um projeto. Muito obrigado. E tem mais uma coisinha aqui, ó. O artigo 19, para que vocês entendam, é o seguinte: os servidores públicos civis da União, do Estado, do Distrito e do Município, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data de promulgação da Constituição, há pelo menos 5 anos continuados e que não tenham sido admitidos de forma regular do 37 da Constituição, são considerados estáveis. Então, não são cargos, eles têm emprego. Então, não pode ser enquadrado também como funcionários que possam ter a possibilidade de serem nomeados em comissão. Você fala o plano que tem que ser funcionário de carreira. Eles explicam lá que eles estão atendendo uma determinação do Ministério Público, onde pede funcionário no limite. Não, pedi para encaminhar a comissão. Se eles não aceitarem, eu quero ver. Senhor presidente, eu nem sei se me foi concedida a palavra, mas... Concedido, vereador. Obrigado, senhor presidente. Eu só gostaria de dizer o seguinte: a observação do nobre vereador Edson é pertinente e não foi realizado uma análise sobre este prisma. Isso aí eu tenho que confessar, os nobres colegas que compõem comigo a Constituição sabem que não nos detivemos
a esta análise pelo prisma que o nobre vereador traz aqui, mas pela própria definição de o que fosse funcionários de carreira trazida no inciso, no parágrafo 1º, me parece, do artigo 1º. Vereador Lindóia, tem por aí um parágrafo, não sei. Tem um artigo, um inciso, não me lembro se um inciso ou um parágrafo, no artigo 1º, que traz a definição dada no âmbito da própria lei. Agora, pelo que o vereador Edson está colocando, essa própria definição estaria em contradição com a Constituição Federal. Se esse choque de fato existir, e eu não estou afirmando aqui que existe ou que não existe, estou afirmando que foi o que eu entendi, é isso mesmo que Vossa Excelência questiona, eu pediria, se possível, que me concedessem aí, pelo menos 48 horas para a análise. E sentaremos, vereador Ailton, o vereador Tiguera, se vocês puderem, a gente senta e analisa de maneira bem tranquila, imparcial, e vê as razões alegadas. Senhora presidente, não sei se convocaria para breve, ou se Vossa Excelência deixaria já para a próxima sessão, fique à vontade. Se nos der 48 horas, dá para a gente resolver essa pendenga, vereadores? Então, peço 48 horas. Se for possível mais, agradecemos. Muito obrigado. Devido ao prazo que nós estamos consultando o jurídico aqui, o secretário de Negócios Jurídicos, doutor Jefferson, e devido ao prazo, então, a gente concede as 48 horas, que é direito do vereador, e ficamos convocados, então, né? Para 48 horas seria na quinta. Na sexta? Mas aí então o prazo diminui, né? Os 48 horas diminui para 36. Quinta? Na quinta, então, às 19 horas? Então, fica para quinta, às 19 horas. Aí nós vamos ter que abrir sessão para continuar e discutir e voltar esse... Então, mas devido ao secretário de Negócios Jurídicos, eles terem prazo para responder ao Ministério Público, a gente convoca a sessão. Aí, fechando o parecer, a gente abre a sessão e conclui esse projeto. Então, tá bom. Passamos ao projeto de lei do Executivo 65. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da emenda justificativa, pareceres. Concedida a vista. Então, o projeto é sob vista do vereador Lindóia. Passamos ao projeto de lei do Legislativo 9 de 2015. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura. Nos pareceres, ele estava sob vista do vereador Edson, esse projeto. Projeto de lei do Legislativo número 009/2015, que altera as leis número 3077, de 2 de janeiro de 2013, e número 2708, de 20 de agosto de 2008, de autoria da mesa diretora. O projeto tem o parecer da Comissão de Justiça e Redação. Posso ler a conclusão, pessoal da comissão? Conclusão. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação é favorável à tramitação do projeto de lei 009/2015 do Legislativo nesta Casa de Leis. Vereador, 8 de setembro de 2015, professor Manuel Aparecido Brandão, Ailton Antônio Ferreira, Edson Luiz Maria Tavares.
Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Júnior. Vereador Julimar. Vereador Ney, favorável. Senhora presidente, eu gostaria de levantar aqui uma questão de ordem. Eu pedi vista desse projeto na sessão anterior e pedi umas informações ao executivo para me poder manifestar. E eu não recebi até o momento pedido de informação. Solicitarei que fosse tirado de pauta até que seja isso para mim que possa manifestar a respeito do projeto. Que eu julgo indispensáveis as informações que eu pedi. Eu retiro ele e coloco junto com a sessão de quinta-feira. Eu hoje, conversando informalmente com o prefeito, ele disse que haveria assinado a resposta que não deu tempo de... Não, ele está esperando a informação, ele está sob vista. Ele está esperando a informação para ele se manifestar. Se a informação chega amanhã, até quinta ele tem como votar, não é vista. Ele está aguardando informação para ele se manifestar. Então eu mantenho junto com o outro na sessão de quinta. Passamos ao projeto de lei do Legislativo 10 de 2015. Solicito o primeiro secretário que faça a leitura. Emenda justificativa. Projeto de lei do Executivo, do Legislativo 010/2015, que dispõe sobre a alteração do dispositivo da lei número 2563, de 6 de novembro de 2007. Autoria do vereador Edson Luiz Franco. Tem uma emenda. Tem uma emenda. Uma emenda modificativa. Emenda modificativa ao projeto de lei 010/2015 do Legislativo, que dispõe sobre a modificação da redação dada pelo projeto de lei 010 do Legislativo aos artigos 100 e 116 da lei 2563. O vereador quer que leu a emenda ou só a justificativa? Artigo 1º da emenda. Modifica-se a redação dada ao artigo 100 da lei pelo projeto de lei 10/2015 do Legislativo, passando o referido artigo a ter a seguinte redação. Artigo 100. O titular do imóvel responde pelo débito referente à prestação de qualquer serviço nele efetuado pelo SAB, sendo permitido transferir a responsabilidade pelos débitos relativos ao serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto ao usuário. Parágrafo 1º. Para realizar a transferência de responsabilidade de que trata o caput deste artigo, o titular e o usuário do imóvel devem comparecer ao SAV para manifestar tal desejo e acordo. A transferência poderá ser feita também por apenas uma das partes munida de contrato que contém a cláusula pertinente à questão ou ainda somente pela parte que requer a responsabilidade dos débitos, o que pode ser desfeito a qualquer tempo pelo encerramento do uso por parte daquele usuário, ou por simples acordo das partes devidamente manifestada ao SAV. Parágrafo 2º. Uma vez vinculada a um determinado usuário, a responsabilidade de que trata esse artigo, o encerramento do uso do imóvel por parte dele não configura sua automática desvinculação, sendo necessário para que isso se proceda de modo similar ao descrito no parágrafo anterior. Parágrafo 3º. Se o SAV suspeitar ou constatar que o imóvel cujos débitos de que trata este artigo estejam vinculados ao nome de um usuário que não mais usa, a autarquia notificará o titular do imóvel para esclarecer ou solucionar a situação. Parágrafo 4º. Uma vez cessada a responsabilidade de certo usuário, esta passa automática ao titular do imóvel. Parágrafo 5º. Nas edificações sujeitas à legislação sobre o condomínio, este é considerado responsável pelo pagamento da prestação de serviço, o mesmo acontecendo com o incorporador, no que tange aos lotes não vendidos dos seus empreendimentos imobiliários. Artigo 2º. Modifica-se a redação dada à linha F da Lei 2.563 pelo projeto de Lei 10/2015, que passa a ter a seguinte redação. F. Fornecer dados para realizar ou atualização de cadastro do SAV, nome, endereço, telefone, etc., relativos aos imóveis de sua propriedade, bem como aquele
aqueles de que é usuário. Câmara Municipal de Vereador, 21 de setembro de 2015, professor Manuel Aparecido Brandão, vereador. Justificativa. Senhora Presidente e demais colegas. Remansosa jurisprudência caminha no sentido de que o usuário de um serviço deva ser o responsável pela fatura do mesmo. Desta forma, considero que a PL 010/2015 seja relevante e justo. Todavia, o considero incompleto uma vez que não estabelece regras para o novo reordenamento que determina. Além disso, o considero omisso em alguns pontos, como, por exemplo, quando no artigo 100 prevê apenas o pagamento da fatura sobre aqueles imóveis que permaneceram por certo tempo sem uso. Há mais uma omissão, quando se faz previsão de obrigação de fornecimento de dados somente ao imóvel em que reside. Isso deixaria Volto a essa tribuna, presidente, para tentar aqui entender alguns fatos. Primeiramente, eu não consegui entender como um projeto desse é feito nessa casa, sabendo hoje a situação que se encontra o município. O município vem com bastante problemas nessa questão de arrecadação, vem tendo muitos problemas. Só se resolve esses problemas hoje na questão de quando realmente precisa se mexer nesses imóveis. Então a prefeitura acaba que conseguindo se salvar aí. A emenda do vereador Manuel, ele tenta de todas as formas aqui ajudar aqui o município, regularizando, perfeito, tentando ajeitar uma situação que para mim não tem como se ajeitar. Eu acredito que, não sei qual seria a intenção do autor do projeto, eu creio que ele vai explicar aqui isso depois, porque é o seguinte, hoje o inquilino está lá na casa, ele fica lá com um contrato de um ano ele sai, ele não paga esse aluguel. Aí ele muda lá para Bahia, ele vai lá para onde, às vezes ele veio, e a prefeitura vai, mais uma vez, ser prejudicada, não tenha dúvida, porque não vai conseguir receber mais essa fatura. Sendo aqui o responsável do imóvel, dificilmente o órgão público perder, ele vai receber. Eu acho, na minha opinião, que tem que selar aqui um contrato muito bem feito, seria o dono do imóvel junto com o inquilino. Ele sim fazer o seu contrato de todas as responsabilidades do imóvel, ele sim ter isso aqui, não jogar essa dor de cabeça em cima do município hoje, sabendo que o município vem passando, a dificuldade. Então eu não entendi o porquê do projeto. A emenda do Manuel, ele tenta ajeitar aqui, tenta trazer algumas melhorias, mas eu ainda não consigo entender o porquê. Porque se a gente for olhar aqui, no artigo 98, a falta de pagamento, artigo 98, a falta de pagamento da conta até a data de vencimento nela estipulada, sujeito ou usuário ou titular do imóvel, acréscimo por importualidade e juros de mora na forma do artigo 101. Vamos lá no artigo 100. O titular do imóvel responde pelos débito referente à prestação de qualquer serviço nesse efetuado pelo SAV. Então, assim, ainda a prefeitura hoje, o órgão público, ele tem a segurança de se que houver o inquilino lá de 1, 2 anos de contrato, claro que o dono, o proprietário do imóvel vai receber seus 2 anos de aluguel, e se não estiver pagando a água, ele está pouco preocupado. Isso é problema da prefeitura agora. Então, estamos jogando a responsabilidade em cima da prefeitura. O órgão público hoje sofre já uma questão que todos têm conhecimento, não vou entrar em detalhes, mas é que eu não sei quem seria beneficiado nessa questão aqui. Não dá para entender qual seria o beneficiado. E, tipo eu não sei, demais vereadores,
Vou prestar um pouquinho de atenção e com cautela, porque não sei se algum vereadores eu não tenho, não sei se algum vereadores de nós estamos aqui. Prestar atenção, não votar um projeto desse aqui para não se beneficiar, porque se esse projeto passar, já adianto de mão na tribuna que eu vou recorrer ao Ministério Público. Mais alguém? Vereador Ailton. Como disse o nosso amigo vereador Julimar, se alguém tem interesse, quem tem interesse é quem tem imóvel, né? Quem não tem, quem tem interesse, ele quer saber do dele. Agora a prefeitura, né, vai correr atrás do inquilino, que seja, que nem muitas pessoas que vêm de outros estados aí, fica aqui 2 meses, 3, vai embora, aí fica aí, a prefeitura vai correr atrás. Então, eu penso do mesmo jeito também, e que cada proprietário se responsabilize pelo débito. Vereador Manuel. Gostaria de usar a tribuna, senhora presidente, para justificar a apresentação da emenda. Acho que o primeiro passo é a discussão da emenda. Depois a gente entra para a discussão do mérito do projeto. Primeiro momento, a discussão da emenda que está aqui. Antes, porém, de entrar no mérito da questão da emenda, gostaria, primeiro, com relação aos favorecidos, eu estou muito tranquilo, porque possuo uma casa em Coab, na qual resido. Graças a Deus, minha querida mãe foi contemplada, e eu, como herdeiro, filho único, tenho uma herança de uma casa de Coab, na qual resido. Não tenho menor interesse de condição de favorecimento. Fico tranquilo e feliz com essa segurança. Outra questão, eu sei, vereador Julimar, que não foi a sua intenção, mas é só a gente entender que a questão, quando a gente fala, o baiano volta, o cara volta para a Bahia, nós nordestinos sabemos que esse é o termo dado a todos nós, que de lá viemos, e alguns ficam e pagam tudo que deve. É o meu caso, não é um caso de procurar aí. Às vezes, eu estou falando isso porque nós somos traídos, às vezes, pelo modo de que se fala. Eu trabalhei muito tempo na usina, e a gente fala, nossa, trabalhar com baiano é difícil, mas o outro baiano também conseguia trabalhar de maneira tranquila. E nós sabemos que essas pessoas muitas vezes vêm para cá e se sujeitam a condições de trabalho que muitos dos nossos aqui não têm, digamos, não vou dizer que não têm a coragem, mas como já tem talvez um sentido maior de liberdade, de consciência da condição humana, eles não enfrentam talvez os mesmos serviços que essa baianada que somos nós, temos a coragem de enfrentar, como enfrentei na usina durante vários anos. Então, primeiro tem isso. Eu gostaria de vir aqui, não para encerrar esse debate, até talvez volte à tribuna para discutir um pouco melhor, mas para fazer um questionamento, tal como está no momento atual, que garantia tem o município desse recebimento? Porque os caloteiros, entre aspas, não são só baianos, ou pernambucanos, ou alagoanos, e nem somente pobres. Se a gente for dar uma verificada, a maioria daqueles que caloteiam tem melhores condições financeiras do que esses pobres perrapados baianos e alagoanos que por aqui vêm e aqui ficam muitas vezes. Que segurança o município tem de receber? Eu não sei qual é a segurança, porque li a lei atual completinha. E na sua integralidade, a única coisa que eu vejo que o município pode fazer é notificar o responsável e inscrevê-lo na dívida ativa do município. Só. Isso se pode ser feito para com o proprietário, pode ser feito também para com o usuário. Pode ser feito com um, pode ser feito com outro. Então, eu não vejo, de forma nenhuma,
como isso possa vir a afetar o município. A inadimplência que nós temos no SAV, foi falado aqui outro dia, 30%, mais de 30%, não é realmente por isso. Nós todos temos consciência de que os fatos são outros, os interesses são outros, então há interesses também de vários lados com relação a essa questão. Então, quando eu faço a minha emenda ao projeto do vereador Edson, eu faço porque entendo que tal qual ele redigiu inicialmente, com todo respeito, e hoje pela manhã, em conversa com ele, na presença da nobre vereadora Fabiana, eu falei isso pessoalmente, falei, olha, vereador, com todo respeito, a sua redação, eu entendo que há falhas, há lacunas, o município está correndo algum risco, porque quando eu falo do usuário, por exemplo, digamos que seja o fato do inquilinato, esse inquilino termina o seu contrato, vai morar em outra casa, ou até em outro município, pode ser, até em outro estado, pode ser. Bom, mas ele saiu daquela casa, terminou o inquilinato, terminou a condição dele como usuário. E não tinha previsto que, neste caso, automaticamente, a partir do próximo mês, o responsável é o dono do imóvel, ou o novo inquilino. E se ficar lá 1 ano, 2 anos sem o novo inquilino, quem é o responsável? É necessário colocar na lei. Não tinha dizendo, por exemplo, no caso dos loteamentos, fez a ligação, começa a cobrança. Ótimo. Mas antes que venda esses lotes sejam vendidos, quem é o responsável? É o loteador. Precisa colocar isso na lei. Então, eu acho que com essa complementação, que poderia estar inclusa no óbvio, poderia estar inclusa pela própria questão de lógica, mas eu acho que para a segurança do município, nós teríamos que colocar aqui. Então, a intenção da emenda é neste sentido, e fico aí pedindo a aprovação da emenda, porque se passar o projeto sem a emenda, aí sim eu vejo algum risco para o município. Muito obrigado. Vereador Ernei, com a palavra. Senhora presidente, senhores vereadores, eu só queria fazer uma pequena colocação aqui. A lei, ela fala em locatário e locador. Agora, eu só queria fazer uma colocação com referência a quando o locador faz a locação da sua casa. Eu vou citar um exemplo aqui, porque eu também não tenho casa, tenho a minha própria casa lá, mas posso dizer que eu sou vítima do assunto em que eu vou referir agora. Dificilmente, em cada 10 locatários, nós vamos encontrar 1 ou 2 que não tem o aval. E eu tenho certeza que esses 8 sempre estão executando também os avalistas, e os avalistas pagam por isso. É muito importante lembrá-los que hoje a prefeitura pode executar os dois, o locatário e o locador. E eu quero repetir de novo, que jamais o locador perde na atual conjuntura. Por quê? Porque ao fazer a alocação do seu imóvel, a primeira coisa, de 10 eu tenho certeza que 8 exige ao avalista. Só. Vereador Edson, com a palavra. A questão aqui é o seguinte: toda legislação, ela tem que ser, além de ser legal, ela tem que ser justa, certo? Ela não pode transferir para ninguém uma dívida que é de outrem, o ônus, o pagamento. A legislação que está em vigor hoje, Viradouro, transfere. Fala-se na lei lá que tanto é responsável o usuário ou o titular do imóvel. Só que quem nunca executar o usuário, sempre o titular do imóvel. Mas, vereador, só para complementar, certo. Qual o dia que o locador levou o contrato do locatário na prefeitura e falando, a partir de hoje, essa casa aqui está sendo locada para isso? Porque aí a prefeitura pode executar os dois. Mas nós não estamos aqui entrando nessa responsabilidade. Eu acho o seguinte: responsável pelo pagamento da água, da energia, é quem consome.
Muito bem, eu até acredito que tem inadimplência. Por exemplo, um cidadão loca um imóvel, fica 6 meses, não paga uma taxa de água e também não paga o imóvel. O proprietário é executado para pagar, inclusive, a água do inquilino que foi inadimplente com o pagamento. É justo? Eu acho que não. Então, o município de Viradouro, ele vai ter argumentos, até a emenda do Manuel foi bem detalhista, eu me ative mais na transferência da questão, certo? Porque eu tinha um entendimento seguinte, a partir do momento que o inquilino muda, o proprietário tem que se virar, né? Ele não pode cobrar do inquilino também o resto da vida. Mas, de qualquer maneira, a emenda dele atende o mesmo objetivo e comete justiça. Mesmo porque, vereador, nós temos aqui, eu juntei no projeto, vocês devem ter visto, várias decisões do Tribunal de Justiça, inclusive de São Paulo, e tem várias jurisprudências de que não se pode, é ilegal se cobrar taxa de consumo de água, de energia, de quem não consumiu, de quem não usou. Então, esse é o propósito dessa emenda aqui. Nós colocamos para ser justo e cobrar de quem de fato deve. E tem outro argumento, além de ir para a dívida ativa de execução, nada impede de colocar isso aí também, o nome da pessoa em dificuldade amanhã praticar qualquer ato de comercial. Certo? Nós temos aí meios para que a pessoa dê um jeito de liquidar essa dívida que ela tenha com a SAV. Não quero dizer aqui, nunca foi objetivo nenhum prejudicar quem quer que seja ou qualquer entidade. Pelo contrário, o projeto de lei tem um único objetivo, fazer justiça. Vereador Tiguera, com a palavra. Bom, gente, eu sou proprietário. Só que, graças a Deus, meus inquilinos não descem. Sabe por quê? Porque eu recebo antes e eu pago direto na minha empresa. Todo talão de for de água vai na minha empresa e eu pago. Porque eu já faço um contrato que são isentos de pagar água. E já põe o valor da água embutido. Então ele está isento. Se todo mundo fizesse isso, era fácil. Então, vocês podem ir lá, averigua. Edson Luiz Maria Tavares, água em dia. Obrigadão. Vereador Julimar, com a palavra. Volto à tribuna, só para esclarecer alguns fatos. Primeiramente, eu dei de exemplo aqui, quando eu citei de exemplo um baiano ou um outro que vai embora do estado, eu não quis dizer que o baiano não presta, que ele é ruim, que ele é caloteiro, coisa e tal. Eu só dei simplesmente um exemplo. Até porque hoje a maioria dos meus amigos que convivem comigo na minha casa são baiano, mineiro, piauiense. Os meus clientes hoje na região do Churro são todos esses. Então, considero muito essas pessoas. Acho que você levou meio de atravessado, ô Manuel. Não foi isso que eu quis dizer. E eu não sei se você aprofundou um pouquinho nessa questão. Eu não sei por qual motivo. Mas não foi isso que eu quis dizer. Eu só quis dizer assim, que quando ele vai para longe, a dificuldade de buscar ele, de ir atrás, é difícil a prefeitura. Não existe nenhum, jamais e jamais vou desfazer, porque são os que mais convivem comigo hoje, qualquer tipo de cidadão. Não faça separação. Então, assim, ó, eu acho que, não sei se eu pronunciei mal ou se você quis fazer uma vantagem em cima disso. Mas gosto de todos e considero todos. Não perguntei se alguém tem imóvel. Eu falei, se alguém tiver imóvel, presta atenção no votar, para não ter benefício próprio, porque se passar o projeto ou a emenda que seja, eu vou até o Ministério Público, eu vou correr atrás, eu vou tentar. Essa é a minha opinião. Não falei quem tem ou deixa de ter. Não falei nome, não perguntei se você tem, se você deixa de ter, como não perguntei para nenhum vereador. É só. Mais alguém? Coloco a emenda em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Por 3 votos contrários, 4 favoráveis. É 5, Manuel. Você está aqui do lado. 5 favoráveis. Então, a emenda passou.
Agora eu coloco o projeto em discussão. Não está mais discutido, né? Não, tem uma correção no projeto. Só a correção da referência ao artigo, né? Então, coloco o projeto em votação. Em discussão. Vereador Manuel. Senhora presidente, venho agora à tribuna falar do projeto. Acho que cada coisa tem seu tempo nesse mundo. Tem uma música do Padre Zezinho que diz isso. Cada coisa tem seu tempo nesse mundo, seu momento e sua hora. A hora de discutir o projeto é agora. Nós antecipamos, então tudo bem. Mas aí agora eu vou discutir o projeto. Porque declarar meu voto favorável ao projeto e assentar nessa tribuna, porque sou favorável. Não vejo e não foi respondida a pergunta, e ainda está em tempo, porque se alguém me responder de maneira satisfatória, eu mudo meu voto, no momento sou favorável, porque ninguém conseguiu provar ainda nessa tribuna que há desvantagem para o município com a atitude. Não houve argumentos suficientes e nem convincentes. Nem convincentes. Então, não vim aqui em momento nenhum para tirar vantagem, vim defender aqueles que, como eu, saíram de sua terra por falta de oportunidades e aqui se enraizaram e fizeram, e fazem e ajudam o progresso desse município, e que, como eu, exigem e merecem respeito. Somente isso. De forma nenhuma. Eu desrespeitei alguém no momento que eu usei a tribuna. Você sim quis fazer vantagem só do que eu falei. Vossa Excelência terminou a parte? A interpretação sua é essa. Eu posso respeitar a sua interpretação, mas Vossa Excelência, no mínimo, deveria se declarar infeliz na hora que aqui se colocou, dizendo, mas porque o baiano? Os baianos pagam também. Os baianos trabalham. Eu não te dei nova parte, agora eu estou com a palavra. Gostaria que Vossa Excelência, dessa forma, nós não precisamos discutir isso. É a sua colocação. Vamos parar com a mania de vir aqui dizer que alguém está querendo tirar vantagem. Tirar vantagem, sim, do que é falado nessa casa. Tem certas pessoas tirando por aí. E se soubesse o nome delas, aqui declinaria. Mas gostaria já de deixar registrado. Quando nós aqui falamos algo e lá fora sai uma outra questão. Quando se diz, por exemplo, que nessa tribuna houve vereador que tenha falado nesta casa que os senhores dentistas não trabalhavam, é mentira de quem levou até essas pessoas essa palavra, e nós vamos provar porque está gravado, porque está no YouTube. O que se foi falado aqui, por exemplo, que eu me recordo e assumo, fui eu que falei, é que um salário de R$ 1.603, R$ 1.600 e poucos reais, para um dentista trabalhar 8 horas por dia, é um absurdo, não pode ser isso, e que não é possível que uma pessoa com esse cabedal trabalhe por esse valor. Não disse em momento nenhum ofensa a nenhuma dessas pessoas. O que é que saiu lá fora? Que foi falado nessa tribuna? Estou dentro do contexto. Estou dentro do contexto. Vossa Excelência me respeita, eu estou com a palavra. Estou dentro do contexto. E eu não sei porque isso veio causar no senhor tal situação. Só sei que o que está saindo lá fora errado é de politiqueiros baixos, incompetentes, medrosos, que não tem a capacidade de fazer o jogo limpo e começa a fazer o jogo rasteiro. E quero avisá-los que no momento em que eu tiver condição de falar o nome, o souber, declinarei nessa tribuna. Tá? Então não vim aqui tirar vantagem nenhuma. Porém, com relação ao projeto, por que sou favorável? Porque quem deve pagar é quem consome. Daqui a pouco nós vamos mandar a conta do supermercado para o dono da casa que alugou para alguém. Esse é um processo complicado. Agora, o que é injusto, e se for possível, uma lei que o limite ou proíba, é colocar o locatário pagar o IPTU. Isso é injusto. Isso, ao meu ver, é injusto.
Porque gostaria que fizesse uma leitura, e o vereador Lindóia, com conhecimento jurídico, sabe disso. Existe uma questão que são aqueles valores ou dívidas próprio terreno, e as que não são próprio terreno. Então, quando se fala do IPTU, é uma questão próprio terreno. Ou seja, quando se fala do IPTU, é uma dívida própria do bem, própria da casa. Então, quem tem que pagar é o dono do bem. Mas quando eu falo em água, nós não estamos falando de situação própria terreno. Estamos falando de uma situação de consumo. Quem tem que pagar pelo consumo é quem consumiu. Agora, não vejo o município em desvantagem, porque se você pode notificar o proprietário, pode notificar também o locatário. Se algum deles faz, como disse o nobre vereador Tiguera, tem uma forma de se garantir nesse processo, que o faça. Porque esta lei também, em momento nenhum, está obrigando, não está sendo obrigado que passe direto para o usuário. Talvez na versão inicial do vereador Edson estivesse. Com a emenda que acabou de ser aprovada, está muito claro. O dever primordial é do proprietário, podendo transferi-lo ao locatário. Aí ele pode fazer transferência pela via que o vereador Edson Tavares faz, ou pode fazê-lo pela outra via aberta por esta lei. Por outro lado, termino dizendo que, se pelas defesas que já ouvi aqui, não há mudança entre a lei atual e a nova que está sendo votada. Porque dizem que já pode ser feito as duas possibilidades. Não é? Porque tem mesmo, de fato, está escrito um ou o outro. Agora, me parece que em momento nenhum coloca-se o nome do outro. É só isso que a lei vem trazer de mudança. Tá? Então, meu voto favorável é nesse sentido. Se alguém conseguir mostrar que há um real prejuízo ao município, eu mudo meu voto. Estamos em tempo. Muito obrigado. Vereador Lindóia com a palavra. Boa noite, presidente. Boa noite, demais colegas, pessoal da casa e o público que nos honra. Gente, é uma coisinha simples. Na CPFL, é igual o serviço da água. Quem tem que pagar? É o usuário. E na CPFL você pode pegar a cópia do contrato ou até por telefone, tendo o RG e o CPF e a localização do imóvel, você faz a transferência. Então não é diferente pela água. E se nós voltarmos, lembrar que a semana passada teve nessa casa aqui, e foi aprovada por todos nós, o projeto da SAV, que pediu um aumento. Se vocês se retroagir um pouquinho, vão verificar o quê? Lá estava dizendo o seguinte, 22% de inadimplência. Então, talvez pode estar faltando o quê? Um trabalhinho melhor para estar cobrando, ou pelas vias judiciais, ou tentando resolver, mesmo com carro de som na rua, com as cartinhas, para tentar fazer com que, inclusive, melhore até o faturamento do município. Então, isso é tranquilamente. E, como o vereador Ernei comentou, isso de fato, ele só foi infeliz que ele falou o avalista, não é avalista, é o fiador, mas não é, que vem ser a mesma coisa, praticamente, mas a função. Então, o fiador também responde no contrato, até a entrega efetiva da chave. Como aí não seria o caso igual o Manuel colocou. O inquilino sai, continuaria o inquilino responsável, e passaria para ser o patrão, o proprietário. Então, eu penso nessa situação, que isso também não traz qualquer prejuízo ou inadimplência em cima dessa situação. Que eu acho que isso vai, inclusive, até dar duas oportunidades, como foi citado pelo vereador Ernei. Tanto o locatário como o locador podem ser notificados para corrigir a sua fatura no seu pagamento na data exata. Obrigado. Vereador Edson, você vai
O projeto agora apenas é uma correção do número do artigo. Os vereadores devem ter notado aí que o artigo 98 diz que a falta de pagamento da conta até a data de vencimento nela estipulada, sujeito o usuário ou titular ao acréscimo por impossibilidade e juros de mora no termo do artigo 101. O 101 não trata disso, fala assim, os prédios com abastecimento próprio de água ligado à rede coletora, não tem nada a ver. Então, na verdade, é o artigo 99, que estabelece o critério da multa e os juros que devem ser cobrados. Vereador Julimar. Não quero convencer a ninguém a votar contra o projeto. Dizer simplesmente o que eu acho, que eu penso. O Lindóia questionou a questão da energia. Concordo. A energia hoje não tem... Só que se o inquilino não pagar a energia e ele sair, o proprietário não consegue alugar novamente. Porque se não pagar a energia, não é religado. Hã? É religado a energia? O mesmo imóvel? Eu acredito que não. Certo. Vou me inteirar, porque o que me passaram essa semana é o seguinte, que o nome do inquilino vai pro SPC e Serasa, isso a CPFL faz. Só que ela não religa novamente aquele imóvel, aquele endereço que fica registrado. Não vou afirmar, vou tomar conhecimento, depois a gente volta a discutir. Segundo o que me passaram. Até porque um fato de uma casa que o proprietário está tentando alugar e não consegue. Porque eles não religam, é o endereço que entra. Eles não vai pelo nome. Segundo o que me passaram. Então a água não teria o mesmo... Então, mano, estamos falando de transtorno, Tiguera. No momento que eu vim para cá, eu vim falar de transtorno. O que eu acho que leva para a prefeitura. É que se zangaram com muita força, né? Ficaram muito nervosos. Não foi essa questão que eu quis dizer. Foi só a questão que traz o prejuízo para o município. Traz, por que traz? É igual disso. Eu quis dizer, dei um exemplo de um baiano ou qualquer coisa, que tipo que se ele vai embora, né? Não são... a questão que o Nobre quis usar, fazer aquela média toda, mas o cara pode deixar aí e vai embora. Jamais você vai conseguir achar ele. Quem vai ficar no prejuízo? É eu ou a prefeitura que não vai receber? É a prefeitura, é os cofres públicos que não vai receber, não sou eu. E não vai localizar ele. Se está no nome do cidadão aqui, ô meu amigo, você paga, porque você vai ter que vender esse imóvel, você vai ter que fazer uma transação, aí no fim você vai ter que arcar com ele. Então é mais fácil cada cidadão de imóvel fazer um contrato, vamos supor que a gente tem 300 imóveis no município, se cada um fizer um contrato bem feito, e dar um exemplo que o Tiguera deu, são um trabalho para cada dono de imóvel. Se ninguém faz isso, a responsabilidade vai toda para a prefeitura, sempre que poderia continuar do jeito que está, dividindo, cada um tem sua responsabilidade, igual o Tiguera disse. Não tendo essa responsabilidade, vai ficar tudo em cima da prefeitura. Só isso que eu quis dizer. Vereador Ailton, com a palavra. Parabenizo o vereador Tiguera pela colocação. É o certo. Já faz e já livra a prefeitura de maiores problemas. É isso aí, se todos tomarem a atitude que o Tiguera sugeriu, eu acho que é o modo mais sensato. E também quanto às referências, que eu acredito também, tanto eu como o amigo vereador, o Julimar, nós fizemos uma referência aí de outros estados. Nós eu tenho certeza que nós não tinha, nem eu nem ele teve intenção de ofender ninguém, né, separar ninguém, porque esse caso de dívida aí tem tanto que viradorense aqui com problema, a gente anda aí para a rua, você vê
Não precisa ser da Bahia para dar canto, dá aqui mesmo. Né? E é isso aí. Então, gente, não tem nada a ver baiano, não. Eu sou padrinho de baiano, tem 2 baianinhos que eu sou padrinho, pelo amor de Deus, longe disso. Eu acho que nem eu, nem o vereador quis entrar nesse mérito, não. Obrigado. Mais alguém? Coloca o projeto. Pessoal, nós estamos em sessão ainda. Lembrando os novos vereadores. Coloca o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Você é contrário? Hoje eu espero. Da próxima nós não terminamos a sessão ainda. Então ficou 5 votos favoráveis e 3 contrários. Agora eu não entendi nada. Está corrigindo o artigo, que é colocando no artigo certo a multa e o juro. Porque está errado no projeto original. Agora eu não entendi nada. Não, tudo bem, mas agora eu não entendi. Tá, então o projeto foi aprovado por 5 votos. Conta por ser contra. Isso que não pode. 5 votos favoráveis e 3 contrários. Passamos agora a palavra livre para explicações pessoais. Não havendo mais nada sobre a proteção de Deus, dou por encerrada mais essa sessão ordinária. Tendo o número legal, dou por aberto mais uma sessão extraordinária, onde pergunto aos novos vereadores se seus votos permanecem os mesmos. Sendo assim, sob a proteção de Deus, dou por encerrada mais essa sessão extraordinária. Boa noite a todos.